Boa noite a todos. Quarta sessão ordinária, 9 de março de 2026. Sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da igualdade, da justiça e da liberdade, declaramos aberta a presente sessão. Solicito para que todos fiquem em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico proferido pela vereadora Camila Loyola Daniluz. O coração contente alegra o semblante. O coração triste deprime o espírito. O coração do inteligente procura a ciência. A boca dos tolos sacia-se de loucura. Para o aflito, todos os dias são maus. Para um coração contente, são um perpétuo festim. Vale mais o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Palavra de Deus. Agora sim, mais uma vez, boa noite a todos. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura da ata anterior. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite quem nos acompanha através das mídias sociais. Vamos à leitura da ata da sessão anterior. Atas número 003/2026. Ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Cleveland, Estado do Paraná. Aos 2 dias do mês de março de 2026, às 19 horas, realizou-se a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, Estado do Paraná. Compareceram os seguintes vereadores: Manuel Augusto Golub Inocêncio, PL, presidente; André Aparecido de Abreu, PSDB; Camila Loyola Daniluz, Republicanos; Sinara Borges de Souza, PSD; Cristiano Douglas, PSD; Diego Alcides Martignoni, Podemos; Henrique da Lasta, MDB; Júlio César Calgaro Dalpisol, Republicanos; e Marçal Miguel Doune, PSD. O senhor presidente declarou aberta a sessão designando o vereador Henrique da Lasta para proceder à leitura do texto bíblico. Na sequência, o primeiro secretário procedeu à leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. O primeiro secretário procedeu à leitura dos seguintes expedientes: convite para a cerimônia de menção honrosa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que ocorrerá no dia 5 de março, às 18 horas. Convite para a Expobel, a realizar-se no dia 7 de março, às 9 horas, em frente ao Centro de Eventos do Parque de Exposição Jaime Carnet Júnior. Convite para o Fórum Regional da Indústria, que ocorrerá no dia 6 de março, às 8h30, em Francisco Beltrão, Paraná. Ofício número 148/2026 da Secretaria de Educação, encaminhado ao vereador Marçal Miguel Doune, informando providências quanto à instalação de contrapesos e sistemas de ancoragem nas traves esportivas utilizadas nas praças esportivas do município, com o objetivo de garantir maior segurança aos usuários. Ofício número 059/2026 do Poder Executivo Municipal, encaminhando o projeto-lei 002/2026, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento por imagem sem captação de áudio nas escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino. Ofício 002/2026, encaminhando o substitutivo ao projeto de lei número 001/2026-L, que cria o cargo de provimento em comissão de assessor jurídico no quadro de cargos da Câmara Municipal de Clevelândia, de autoria do vereador Manuel Augusto Golub Inocêncio, solicitando apreciação em regime de urgência. Ofício conjunto número 002/2026, encaminhando o projeto de lei 003/2026-L, que institui o Centro Municipal de Controle de Zoonose e Bem-Estar Animal de Clevelândia, vinculado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de autoria do vereador Manuel Augusto Golub Inocêncio e Sinara Borges de Souza. Ofício conjunto número 001/2026, encaminhando o projeto de lei 004/2026-L, que declara de utilidade pública a Associação TRR Futsal e Voleibol de Clevelândia, de autoria dos vereadores Marçal Miguel Doune, André Aparecido de Abreu, Sinara Borges de Souza, Diego Alcides Martignoni, Henrique da Lasta, Júlio César Calgaro Dalpisol, Manuel Augusto Golub Inocêncio. Após a leitura dos expedientes, foi realizada a votação quanto à apreciação em regime de urgência do substitutivo do projeto Lei 001/2026-L, o qual foi aprovado pela maioria, sendo que as vereadoras Andréia Aparecida de Abreu e Sinara Borges de Souza
não se manifestaram na hora da votação e, após a encerrada, pediram para ser registrados seus votos contrários. Porém, como determina o artigo 160, inciso 5, depois de proclamado o resultado, nenhum vereador será admitido a votar. O vereador Cristiano suscitou por ordem e perguntou se a votação de urgência não deveria ser realizada ao final da sessão. E o presidente respondeu negando que a urgência tenha um momento específico, previsto no regimento interno dessa Casa de Leis. Na tribuna, o vereador Henrique da Lasta fez os seguintes requerimentos verbais: que o Poder Executivo, através do departamento responsável, informe quantos processos administrativos, PAT, e processos de sindicâncias foram instaurados e quantos foram concluídos entre 2025 e 2026, e por fim, qual os valores pagos às comissões que participam desses processos. E que o Poder Executivo, através do departamento responsável, informe se há previsão desse ano ser realizado o Programa de Regularidade Fiscal, REFIS. As duas solicitações foram aprovadas por unanimidade. Usando a tribuna, a vereadora Camila Daniluz verbalmente requereu o seguinte: que o Poder Executivo, através do departamento responsável, informe qual é a previsão de entrega dos uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. E que o Poder Executivo, através do departamento responsável, informe se há previsão da rede municipal de ensino oferecer as aulas em período integral a todos os alunos matriculados nas escolas que ofertam essa modalidade. As duas solicitações foram aprovadas por unanimidade. Na tribuna, a vereadora Sinara Borges de Souza informou sobre a reunião realizada à Secretaria Municipal de Saúde e profissionais das unidades básicas, abordando o repasse dos recursos provenientes do Ministério de Saúde destinados às equipes de atenção primária em saúde. Também informou que o repasse referente ao exercício anterior totalizou aproximadamente R$ 41 mil, valor a ser rateado entre os profissionais vinculados ao programa. Ainda destacou a importância da prevenção em saúde com orientações relacionadas ao mês da mulher e a realização de exames preventivos, ressaltando o papel das unidades básicas de saúde no acolhimento e acompanhamento da população. Usando a tribuna, a vereadora Andréia de Abreu destacou solicitação anteriormente encaminhada por ela ao Poder Executivo para a instalação de câmeras de segurança nas escolas municipais, agradecendo a administração municipal pela adoção de providências nesse sentido. Aproveitando, a vereadora frisou que está à disposição da comunidade escolar, sempre apoiando os pais e alunos em suas causas. Também agradeceu ao setor de obras pela realização de serviços de manutenção em uma via localizada no bairro Jardim das Flores, bem como parabenizou as mulheres pela proximidade do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Finalizando, a vereadora retornou ao assunto da entrega dos uniformes da educação municipal, que foi pauta de requerimento da vereadora Camila, informando que a entrega está prevista para o mês de março. Na tribuna, o vereador Cristiano do Gloss relatou a sua participação em audiência de prestação de contas do último quadrimestre de 2025, destacando indicadores financeiros positivos da administração municipal, bem como o bom encaminhamento que a atual gestão vem realizando. Informou ainda sobre a licitação prevista para a construção do novo Fórum de Clevelândia, projeto incluído em processo licitatório do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Na tribuna, o vereador Marçal Doni desejou boas-vindas a Thaís Ferreira, nova diretora da Câmara. Também destacou a importância de ações integradas entre secretarias municipais. Ainda falou sobre a promoção de projetos voltados ao bem-estar da população, como o programa Municípios Sem Raiva, que prevê a vacinação antirrábica para os animais da cidade. Também, pensando nos munícipes, o vereador informou que procurou a Secretaria de Esporte para conversar sobre atividades voltadas à terceira idade do município, não apenas jogos e competições. Nesta ocasião, ficou sabendo que já há algum tempo está sendo ofertado aulas de ginástica funcional. Ainda na tribuna, ele solicitou que a Secretaria de Esportes estendesse o projeto Meu Campinho pela cidade. Continuando, o vereador falou sobre uma fatalidade que ocorreu com um menino em uma quadra esportiva. E para evitar que a situação como essa ocorra em Clevelândia, explanou sobre iniciativas para maior segurança de equipamentos esportivos, especialmente quanto à fixação de traves de futebol em espaços públicos. Finalizando, na área do esporte, falou sobre a premiação da atleta Maria Júlia, que se destacou como a melhor goleira do estado do Paraná em 2025, fruto de trabalho realizado pelo senhor Odelar Ruas de Andrade, popular Chicão. Por esta razão,
o vereador Marsol prestou homenagem ao Chicão e requereu que fosse concedido o voto de aplauso ao esportista. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Por fim, o vereador destacou que, aproximando-se o Dia da Mulher, acredita ser fundamental valorizar e homenagear a Claudete, ex-diretora da casa, que se dedicou 40 anos à Câmara. Conseguiu formar seus 3 filhos em medicina e, além disso, é um ser humano e profissional que ele admira e respeita. Na tribuna, o vereador Diego Martignoni requereu verbalmente as seguintes solicitações: que o Poder Executivo, através do departamento responsável, promova a plotagem para identificação dos veículos e maquinários pertencentes à Prefeitura, discriminado a secretaria a qual pertence, tendo em vista que esses automóveis e maquinários são bens públicos e devem ser utilizados apenas para a prestação de serviços públicos e que carreta a identificação promove mais transparências e facilidade na fiscalização. Também solicita que informe qual é o cronograma mencionado no ofício número 432/2025 do Poder Executivo, e que o Poder Executivo, através do departamento responsável, informe qual é a atual situação ou etapa que o cronograma de plano de arborização realizado em todos os bairros dos municípios se encontra. Ambas foram aprovadas por unanimidade. Finalizando, o vereador convidou a comunidade para a inauguração do empreendimento Vibe Arena, a realizar-se nos dias seguintes. Usando a tribuna, o vereador Manuel Inocêncio falou sobre a Câmara Municipal ainda não ter gasto nada em diárias esse ano. Agradeceu o deputado Luiz Fernando Guerra pelo importante apoio à Clevelândia, pois nesta segunda-feira o pedido de utilidade pública estadual da Associação Clevelandense de Artes Marciais, a CAN, foi aprovado. Ainda na tribuna, o vereador destacou que o município foi contemplado com o programa Bons Olhos Paraná, que é destinado à triagem oftalmológica e fornecimento de óculos a estudantes da rede pública. Continuando, o vereador realizou as seguintes indicações ao Poder Executivo Municipal. Solicita ao Poder Executivo, bem como à Secretaria competente, que seja realizada com urgência a recuperação da galeria pluvial localizada na rua Lucidoro Ribas, em frente ao número 52, solicitação aprovada por unanimidade. Solicita ao Poder Executivo Municipal, bem como à Secretaria competente, solicitando o conserto imediato das lâmpadas que se encontram apagadas na entrada do bairro Clarete e na pracinha da localidade, bem como estudo para a melhoria e modernização da iluminação existente. A solicitação foi aprovada pela maioria. Também requeriu ao Poder Executivo Municipal, bem como a Secretaria competente, informações quanto a: se foi realizada manutenção preventiva nos bueiros da rua Victor Paulo Ruffner nos últimos 12 meses, se há cronograma regular de limpeza de galerias pluviais no local, se o município reconhece que o entupimento pode ter contribuído para o deslocamento do muro e qual o prazo para desobstrução completa e reparo da drenagem. A solicitação foi aprovada pela maioria. Ainda agradeceu ao governo do Estado do Paraná pelo anúncio de investimentos em tecnologia educacional por meio do programa Educa Juntos, incluindo a entrega de kits tecnológicos para as escolas de rede municipal. Por fim, o vereador requereu verbalmente que o Poder Executivo, através do departamento competente, informe se há planejamento para a regularização da rua localizada atrás do beach tênis, visto que os moradores esperam a correta legalização para terem melhor infraestrutura, bem como iluminação pública. Também, se há planejamento em que fase esse se encontra, a presente solicitação foi aprovada por unanimidade. Também requereu que o Poder Executivo, através do departamento competente, informe qual a previsão para ser concluído o PAD instaurado para portaria número 423. A solicitação foi aprovada pela maioria. Após isso, o vereador Cristiano pediu o uso da palavra para fazer explicação pessoal, previsto no artigo 105 do Regimento Interno, a qual foi concedida. O vereador se manifestou quanto a seu voto contra a indicação realizada pelo vereador Manuel, dizendo que só votou contra, pois não havia entendido que o mesmo tinha realizado a visita e constatado que a situação era verídica. Nada mais havendo, o senhor presidente, encerrando a sessão, designando outra sessão para o dia 9 de março no horário regimental, do que para constar lavou-se a presente ata. A ata encontra-se em apreciação. Posso falar antes, senhor presidente? Só uma correção ali na ata, onde estava escrito
na minha solicitação ali, a previsão da rede municipal de ensino oferecer aulas. A rede já oferece, eu só queria saber a data da previsão. Já solicitei a correção ali. Senhor presidente, então aqui no final diz que o vereador só votou porque concordou com a sua ida lá e não foi essa minha manifestação. Eu votei contra porque eu não entendi a pergunta que foi feita. Ficou bem claro aqui, eu não entendi a pergunta que foi feita, então não ficou clara a pergunta. Eu digo, não, se não ficou clara, até inclusive o presidente fez a pergunta gesticulando com a cabeça, assim, vocês sabem do que eu estou falando. Então, nesse sentido, a ata aqui eu gostaria que corrigisse que eu votei justamente porque eu não entendi a pergunta, não porque eu concordei com o que diz aqui. Alguém teria algum impedimento de começarmos com as leituras e deixarmos a ata para depois?
Ata aprovada por unanimidade. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura dos expedientes. Ofício 084/2026. Ao ilustríssimo vereador Manuel Augusto Golub Inocêncio, presidente da Câmara Municipal de Clevelândia, Paraná. Resposta ao ofício número 008/2026. Em resposta ao ofício 008/2026, encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que, no que se refere à implantação do dispositivo de segurança preventiva DSP, conhecido como botão do pânico, o município já se encontra em fase final de tratativas e implementação das medidas necessárias, visando reforçar a segurança no ambiente escolar. Aproveitando para informar que o Poder Executivo também está adotando novas ações de segurança nas escolas municipais, as quais contemplam a instalação de câmeras de monitoramento em todas as salas de aula, bem como a implantação de sistema de controle de acesso por catraca por reconhecimento facial, com identificação individual de alunos, professores e colaboradores e detector de metal, fortalecendo ainda mais a segurança e o controle no ambiente educacional. Em relação à situação mencionada na Avenida Nossa Senhora da Luz, em frente ao estabelecimento Gabriel Tintas, esclarecemos que a Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com o Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, já realizou as devidas abordagens e providências necessárias, acompanhando a situação e realizando os encaminhamentos adequados. Quanto à solicitação referente à redistribuição dos contêineres de descarte de lixo, informamos que os mesmos encontram-se atualmente distribuídos de acordo com as demandas da população, estando em conformidade com o planejamento operacional do Serviço de Coleta e Gestão de Resíduos do município. Em resposta ao ofício número 009/2026, encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que, em relação à solicitação da vistoria do córrego Arroio do Matadouro, localizado nas proximidades da ABB, no bairro Bela Vista, a equipe técnica do município já realizou a devida vistoria do local,
ocasião em que foram identificadas as condições existentes e adotadas as medidas cabíveis para sanar a situação apontada pela população. No que se refere à solicitação de informações acerca das construções das unidades habitacionais no bairro Almoxerifado, esclarecemos que foram realizados 2 processos licitatórios na modalidade de concorrência eletrônica, sendo um destinado à construção de 25 unidades habitacionais e outro referente à construção de 20 unidades habitacionais. Informamos que o processo licitatório referente às 20 unidades habitacionais restou fracassado, tendo em vista que não houve apresentação de documentação habilitatória válida pelas empresas participantes. Diante disso, o referido processo está sendo novamente instruído e encontra-se em tramitação para a realização de nova licitação, visando dar continuidade ao projeto habitacional. Em resposta ao ofício número 10/2026, encaminhado por esta Casa de Leis, informamos que, em relação ao programa Castrapet, o município contará com o valor de R$ 65 mil, oriundos da soma das verbas destinadas pelos deputados estadual Luiz Fernando Guerra e Luiz Corte, revertidos, como todos sabem, em serviços que são demandados pela empresa que irá realizar. Ficando claro que o recurso não vem em conta, e sim o governo do estado faz toda a logística e demais procedimentos nesse valor, que este valor é licitado diretamente no governo do estado, recursos que serão aplicados na realização do referido programa. No que se refere à solicitação de vistoria na rede de fornecimento de energia elétrica da rua 15 de março, esclarecemos que a solicitação foi formalmente encaminhada à COPEL. Ressaltamos ainda que o tema foi tratado diretamente em reunião presencial entre o chefe do Poder Executivo Municipal e o diretor regional da COPEL, ocasião em que foi reforçada a necessidade de verificação técnica e adoção das providências cabíveis. Quanto ao requerimento 002/2026, referente à Boca de Lobo, localizado na rua Francisco de Sarribas, número 30, bairro Estrela, no loteamento Almoxerifado, informamos que o serviço de manutenção já foi realizado com a devida desobstrução e reparo da estrutura, normalizando o escoamento das águas pluviais no local. Em resposta ao ofício número 007/2026, encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que, em relação à solicitação de disponibilização dos extratos de pagamento referente aos anos de 2024 e 2025 do imóvel Café da Praça, esclarecemos que o referido caso encontra-se atualmente em tramitação por meio de processo administrativo disciplinar PAD. Destaca-se que as informações relativas ao processo desta natureza estão resguardadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei número 13.709/2018, bem como pela Lei de Acesso à Informação, LAI 12.527/2011, especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais e documentos preparatórios, sendo necessário preservar o sigilo para garantir a presunção de inocência e a privacidade dos envolvidos até a conclusão do processo administrativo. No que se refere aos esclarecimentos acerca do crédito aprovado por meio da Lei número 2914/2025, informamos que o referido crédito encontra-se vinculado aos projetos que estão em fase de finalização de aprovação, sendo que os valores são utilizados conforme a aprovação e execução de cada projeto, não ocorrendo a utilização integral do crédito de uma única vez, conforme já esclarecido em ocasiões anteriores. Possuímos um planejamento e uma lista de prioridades. Quanto à solicitação de informações sobre a aquisição dos móveis destinado à Escola Municipal Antônio Rocha Loures, informamos que os mesmos encontram-se atualmente em processo licitatório, sendo que tão logo concluídas as etapas administrativas, a escola estará apta a retornar suas atividades, tendo em vista que esta escola será feita com móveis modernos, tecnológicos e sob medida, sendo uma escola modelo. Em relação à manutenção da rua Frei Coimbra, no bairro Bom Jesus, localizada atrás da escola Terezinha Rocha, informamos que a verificação e a manutenção necessárias já foram providenciadas pelo setor competente. Em resposta ao ofício 006/2026, encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que, em relação à bica da água localizada na rua Crescêncio Martins, o departamento competente já realizou os serviços de verificação e limpeza do local, visando garantir melhores condições de uso à população. Informamos ainda que a análise da qualidade da água é realizada regularmente pelos setores responsáveis, a fim de assegurar o acompanhamento das condições de potabilidade e a segurança para os moradores que utilizam a referida fonte. Aproveitamos para agradecer a atenção e a preocupação de Vossa Excelência com as demandas da comunidade
reafirmando o compromisso da administração municipal em manter o diálogo constante com o Poder Legislativo e atender, sempre que possível, as solicitações que visam o bem-estar da população de Clevelândia. Em resposta ao requerimento encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que a árvore mencionada, localizada às margens da rua 7 de setembro, na faixa de domínio da PR 459, encontra-se em área de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, DR. Dessa forma, não compete ao município realizar a supressão ou qualquer intervenção direta à referida árvore, por tratar-se de área pertencente à faixa de domínio de rodovia estadual. Informamos ainda que o município já realizou a devida comunicação ao DR, órgão responsável pela manutenção e pelas providências necessárias no local. No momento, aguardamos o apoio do referido órgão para auxiliar na execução do serviço, especialmente com a disponibilização de caminhão MUC, equipamento necessário para a realização do trabalho do qual o município não dispõe. Assim que houver o suporte necessário por parte do órgão competente, as providências serão realizadas. Em resposta ao requerimento encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que, em relação às calçadas do bairro Soledade, especialmente na via que faz divisa com o Colégio Agrícola, esclarecemos que, conforme a legislação vigente, a responsabilidade pela manutenção e adequação do passeio público é do proprietário do imóvel localizado em frente ao respectivo passeio, seja morador, empresa ou órgão público. Informamos ainda que as notificações cabíveis já foram expedidas pelo município nos casos em que se verificou a necessidade de adequação. Inclusive, a chefe do Poder Executivo solicitou ao Estado toda a revitalização e melhoria das calçadas dos órgãos estaduais. Quanto ao bueiro, localizado na rua Rubens Santana, informamos que o reparo já foi realizado pelo setor competente, solucionando a situação apontada. No que se refere à limpeza dos passeios na rua Rubens Castex, no bairro São Joaquim, esclarecemos que os serviços serão realizados conforme o cronograma regular do Departamento de Obras, responsável pela manutenção e limpeza em toda a cidade. Em relação à pavimentação das vias mencionadas, informamos que os serviços encontram-se dentro do cronograma municipal de manutenção e melhorias das vias públicas, que contempla gradativamente os bairros do município. Quanto à pista de kart da IAP, informamos que a limpeza do local ocorre regularmente também dentro do cronograma do Departamento de Obras. Informamos ainda que a revitalização do espaço encontra-se em fase de projeto, visando promover melhorias significativas e melhor aproveitamento do local por toda a população. Por fim, no que diz a respeito do estádio municipal, esclarecemos que a empresa responsável pela obra encontra-se dentro do prazo solicitado pela mesma para a finalização dos trabalhos. Em resposta ao ofício 12/2026, encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que, em relação ao buraco localizado na rua Crescêncio Martins, próxima à esquina da rua Hermógenes Carneiro Lobo e a rodovia municipal, o município já realizou solicitação junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, tendo em vista que a referida via encontra-se sob responsabilidade daquele órgão. Dessa forma, aguardamos a adoção das providências cabíveis pelo órgão competente para a realização do reparo necessário. Agradecemos a atenção e a preocupação de Vossa Excelência com as demandas da comunidade, reiterando o compromisso da administração municipal em acompanhar a situação e buscar a solução junto aos órgãos responsáveis. Em resposta ao ofício número 015/2026, encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que, em relação aos uniformes escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino, os mesmos já se encontram em processo de confecção, sendo que em breve serão entregues aos estudantes. No que se refere à solicitação de informações sobre oferta de ensino do período integral na rede municipal, esclarecemos que o município encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes, atendendo os critérios exigidos quanto ao número de escolas com oferta de ensino em período integral. Em resposta ao ofício número 016/2026, encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que, em relação à identificação dos veículos e maquinários pertencentes à Prefeitura, o processo de plotagem da frota municipal já se encontra em andamento, sendo possível observar diversos veículos já identificados em circulação pelas ruas do município. Ressaltamos que este é um processo que demanda tempo para execução completa, considerando a quantidade de veículos e a complexidade dos serviços envolvidos. No que se refere ao plano de arborização do município, informamos que o mesmo já está sendo executado de forma gradual, com os trabalhos sendo realizados
por etapa e por ruas nos bairros da cidade, visando uma organização adequada dos serviços. A previsão é de que o plano seja concluído integralmente no menor prazo possível, conforme o andamento das ações programadas. No que se refere às informações sobre o processo administrativo disciplinar instaurado pela portaria número 423, esclarecemos que os procedimentos dessa natureza possuem caráter sigiloso, estando as informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei 13.709/2018 e pela Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011, especialmente no que diz respeito à proteção de dados pessoais e documentos preparatórios. Tal medida visa assegurar a presunção de inocência e privacidade dos envolvidos até a conclusão do processo administrativo. Em resposta ao requerimento 004/2026, encaminhado por essa Casa de Leis, informamos que a manutenção preventiva nos bueiros e galerias pluviais do município é realizada regularmente, conforme o cronograma do Departamento de Obras. Destacamos que desde o ano 2025 o município vem realizando manutenção em toda a rede pluvial de Clevelândia, contando inclusive com equipe específica para esse tipo de serviço, respeitando sempre o planejamento e cronograma estabelecido pelo referido departamento. No que se refere à possibilidade de que o entupimento das galerias tenha contribuído para o deslocamento do muro mencionado, esclarecemos que o município reconhece que houve registro de altos volumes de chuva no período, não sendo possível atribuir o deslocamento do muro exclusivamente ao entupimento da rede pluvial. Quanto ao prazo para desobstrução completa e eventuais reparos, informamos que os serviços seguem sendo executados de forma contínua em toda a cidade, conforme o cronograma do Departamento de Obras, o qual encontra-se em pleno funcionamento realizando as manutenções necessárias. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Laira Inaê Ribeiro Marcos, assessora de gabinete. Ofício sem número da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado. Convite para o terceiro encontro CONACAT Mulher, que será realizado em Curitiba, Paraná, nos dias 18 e 19 de março de 2026, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que terá como tema central violência contra a mulher, a mudança para um futuro seguro. O convite está aqui à disposição dos senhores. Ofício número 124/2026. Ilustríssimo senhor presidente Manuel Augusto Golub Inocêncio, Câmara de Vereadores de Clevelândia, Paraná. Assunto: comunicado de Assunção. Ilustríssimo senhor, cumprimentando, comunico a vossa senhoria que em 2 de março de 2026 assumi minhas funções como promotor de justiça na Promotoria de Justiça da Comarca de Clevelândia, em razão da promoção de carreira, conforme ato de número 77/2026, PGJ. Informo ainda que permanecem inalterados os canais de comunicação com a referida unidade. WhatsApp 463-252-1994 e e-mail clevelandia.prom@mpparaná.mp.br. Sendo só para o momento, colho do aso para reiterar protestos de estima e distinta consideração, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Respeitosamente, Luiz Felipe Borges Silva, promotor de justiça. Ofício número 20. Colégio Estadual Cívico Militar Presidente Castelo Branco. Prezado senhor, venho por meio deste solicitar o apoio financeiro a vossa excelência e demais vereadores para aquisição dos uniformes do treinamento esportivo do Colégio CCM Castelo Branco de Clevelândia, o qual será composto por camisas no valor de R$ 39 cada e calção no valor de R$ 31,26 cada. Serão necessários o total de 25 conjuntos. Desde já agradecemos a atenção. Atenciosamente, Charlotte Oliveira Binotto, diretora auxiliar. Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Ofício número 31/2026. Excelentíssimo senhor, o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
em parceria com a Associação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, convida Vossa Senhoria para participar da série Webinário em Novas Cidades MPC, Cases em Gestão Pública. A série ocorrerá mensalmente de março a novembro de 2026, sempre das 14 às 15h30, no formato online, com inscrição gratuita pela plataforma Simpla e emissão de certificado aos participantes. A proposta é apresentar experiências reais de municípios paranaenses que vêm adotando práticas de gestão orientadas por dados, inovações e tecnologias aplicadas às políticas públicas, para enfrentar os desafios contemporâneos da administração pública, como aqueles ligados às áreas de sustentabilidade, mudanças climáticas, acessibilidade, defesa civil, inovação e modernização da gestão. O foco da série é apresentar soluções aplicadas e resultados concretos, fortalecendo a governança municipal e promovendo a troca de experiência entre diferentes realidades. Os 3 primeiros encontros já têm programação definida. Em 12 de março, o webinário abordará a case de Campo Mourão, certificação ISO, gestão baseada em indicadores e contratação pública de solução inovadora, com participação Rosinaldo Nunes. Link de inscrição disponível em anexo. Em 9 de abril, o tema será Case de Pinhais, projetos de engenharia e captação de recursos em municípios, com Salem Ibrahim e Camila Milek Escucato. Link de inscrição em breve. Em 7 de maio, o debate tratará de o Case em Guarapuava, ambientes de inovação como promoção e desenvolvimento econômico, com Ana Andrade, e link disponível em breve também. Os demais cases programados para 2026 serão divulgados nos canais oficiais de comunicação do MPC Paraná, incluindo o portal institucional Facebook e Instagram. A participação é aberta a prefeitos, secretários, chefes de gabinetes e servidores públicos de todo o Brasil, sem limite de vagas por município ou entidade. Colocamos-nos à disposição para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias. Gabriel Gui Leger, Procurador-Geral do Ministério Público. A CANSOP, Associação das Câmaras Municipais do Sudeste do Paraná, ofício número 012/2026. Senhor Presidente, a CANSOP, Associação de Câmaras Municipais do Estado do Paraná, entidade que congrega os legislativos dos 42 municípios da região, vem por meio deste convidar Vossa Excelência, bem como todos os vereadores, assessores e servidores dessa Casa Legislativa para participar do encontro A CANSOP de Transparência, Tecnologia e Gestão Pública. O evento será realizado no dia 12 de março, às 14 horas, no Centro de Eventos do Parque de Exposição em Francisco Beltrão, reunindo vereadores e lideranças especialistas para debater temas importantes voltados ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal. O encontro tem como objetivo promover a capacitação, atualização e integração dos vereadores da região, abordando ferramentas modernas de gestão pública, transparência administrativa e uso da tecnologia como instrumento de aproximação entre o Poder Legislativo e a população. A CANSOP tem desenvolvido um trabalho contínuo de qualificação dos legisladores do Sudoeste, entendendo que a capacitação permanente é fundamental para o fortalecimento das instituições públicas e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Para a melhor organização do evento, solicitamos aos interessados que realizem as inscrições antecipadamente por meio do link abaixo. Certos de podermos contar com a presença e participação de todos, reforçamos que este encontro será importante oportunidade de troca de experiência, aprendizado e fortalecimento do Legislativo Municipal de toda a região do Sudoeste do Paraná. Sidney Barbiero Filho, presidente. Seria isso, senhor presidente. Projetos que estão dando entrada hoje na Casa de Leis. Ofício número 064/2026. Excelentíssimo senhor, Rafaela Municipal de Clevelândia, através da prefeita municipal, senhora Rafaela Martins Lozzi, no uso das suas atribuições, vem, por meio deste, encaminhar o projeto de lei número 003/2026 para apreciação desta Casa de Leis. Colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, a Rafaela Martins Lozzi, prefeita municipal.
Projeto de Lei 003/2026. Ratifica a primeira súmula. Ratifica a primeira alteração consolidada do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná, Ciruspar. Ofício número 082/2026. Excelentíssimo senhor, a Prefeita Municipal de Clevelândia, através da Prefeitura Municipal, senhora Rafaela, através da Prefeita Municipal, senhora Rafaela Martins Lozzi, no uso de suas atribuições, vem por meio deste encaminhar o projeto de lei número 004/2026 e projeto de lei 005/2026 para apreciação desta Casa de Leis. Colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, Rafaela Martins Lozzi, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 004/26. Altera o artigo 1 e acrescenta o artigo 5º à Lei Municipal número 2787/2022, que institui programa de incentivo ao esporte no âmbito do município de Clevelândia, destinado a auxiliar financeiramente ou não equipes e atletas na participação em competições oficiais ou não oficiais em todo o território nacional. Projeto de Lei número 005/2026. Dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis, imóveis, serviços, inclusive de engenharia e obras públicas, sem ou com encargos não financeiros, pela administração pública do município de Clevelândia. Agora seria isso, presidente. Conforme o regimento interno desta Casa de Leis, cada vereador poderá fazer uso da tribuna por 15 minutos. Para a primeira leitura, com a palavra o vereador Cristiano Douglas. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, quem nos acompanha aqui através do Guia Clevelândia, também da TV Câmara. Os presentes aqui, sejam todos bem-vindos. Meu sobrinho Wellington, cumprimento ele, cumprimento todos os demais. Senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, eu vou ser breve no meu requerimento aqui. Poderia mencionar todos os ofícios que veio lá do Executivo, nos quais eu me manifestei contra aqui e feito correções em outras para que o requerimento fosse aprovado. Caso contrário, me manifestaria o contrário também. Então, para quem do lado de lá, ou até mesmo os pares colegas aqui, às vezes veem a gente intrometido, mas não. A gente está muito atento aqui e ficou bem comprovado nas respostas que vieram aqui, que eu não quero adentrar nesse comentário, que todas as questões levantadas no meu posicionamento em manifestação contra ou corrigindo algum requerimento aí, todas elas veio da maneira que a gente já tinha comentado entre nós. Eu acho que é de conhecimento de todos, não vou citar nada aqui. E a gente não é metido, não, a gente está aqui trabalhando e fazendo nosso trabalho, pode ter certeza disso. Vou fazer um requerimento aqui. O vereador que o presente subscreve nos termos regimentais vem à presença do Poder Executivo Municipal solicitar que sejam adotadas as providências cabíveis. É assim que a gente se refere, as providências cabíveis, não dizendo assim o assado. Lá eles vão ver a maneira correta. Ao imóvel onde anteriormente funcionava o Banco Bradesco, localizado na Avenida Nossa Senhora da Luz, esquina com a Rua Coronel Pedro Pacheco, o qual atualmente se encontra em situação de abandono, apresentando o acúmulo de sujeiras e evidente falta de manutenção. Tal situação tem gerado preocupação à comunidade, tendo em vista que o estado de abandono do referido espaço pode ocasionar risco à saúde pública, bem como contribuir para a proliferação de insetos e animais, além de comprometer o aspecto urbano e sensação de segurança nas imediações. Diante do exposto, requer-se que o Executivo Municipal entre em contato com a senhora VGC, representante da BSP,
empreendimentos imobiliários, empresa responsável pelo imóvel, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para a realização da limpeza, conservação e adequada manutenção do local. Aqui vai os dados para o município, ele já tem, já estou macetando aqui os dados e os endereços. Fico muito agradecido da nossa diretora ter prontamente feito esse requerimento na data de hoje e já fazendo essa leitura. Deixo para a deliberação, senhor presidente. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifeste-se. Aprovado por unanimidade, senhor vereador. Então, muito obrigado, boa semana e boa noite a todos. Agora com a palavra o vereador Marçal Miguel Doni. Som. Então, meu cordial boa noite a todos, cumprimentando o excelentíssimo presidente, estendo o meu cumprimento aos nobres pares, aos colaboradores da casa, todos os munícipes que nos assistem, o nosso Pitanguinha, o nosso Wellington do Glózio, o nosso manager da prefeitura, e atua em todas as situações e onde é convocado, está sempre desempenhando as suas funções. Minha excelentíssima esposa, seja muito bem-vinda à nossa casa aí. A nossa querida professora homenageada da noite, a nossa professora Miriam, seja muito bem-vindo. A nossa imprensa. Hoje teremos, né, Laira, Mari, teremos a primeira votação no projeto de lei, né, apresentado pelo Executivo Municipal, uma pauta que tramitou, né, pela casa aí muito rapidamente, e temos certeza que teremos bons resultados. Também aos nossos munícipes que nos acompanham aí através do nosso guia Clevelândia, da nossa amiga Guga, e do nosso TV Câmara. No fim de semana aí tivemos a nossa estreia da FAC, que atravessou aqui o Paraná, foi a Campo Mourão, e veio de lá com importantes 3 pontos. E esse ano promete. Bora, FAC! Alusivo às comemorações do Dia da Mulher, a Secretaria de Esportes está promovendo o tradicional Torneio Feminino Edição 2026. Inscrições até o dia 18 de março, realização no dia 22/3. Uma grande oportunidade para as meninas, mulheres e que gostam de jogar o seu futebol. Vão lá e inscrevam-se no Departamento de Esportes. Também na área esportiva, não posso deixar de destacar a inauguração da nossa Vibe Arena, que com certeza vai ser um sucesso aí dos nossos amigos e amigas, Raíssa e a Thaís. E foi um sucesso já, a gente percebeu já pela inauguração ali, quase 500 pessoas passaram pelo sábado lá. Parabéns aos envolvidos aí, desejamos todo o sucesso do mundo, porque eu gosto sempre de destacar o empreendimento, porque empreender em nosso país aqui está cada vez mais difícil, então parabéns aí, leve, por favor, Diego, nossos parabéns aí aos sócios. Mais uma vez aqui dentro da Secretaria de Educação, eu gosto muito de destacar e dar os parabéns aí para o trabalho do André, acho realmente um trabalho diferenciado. Promoções ali, reunião, né, com os pilares, um dos pilares da nossa educação, que são as nossas merendeiras, essas que trabalham assim com uma mão realmente de anjo, fazem com muita sensibilidade e carinho, né, a merenda aí de nossas crianças. Gratidão a todas vocês, meninas. Seguindo na seara aí da educação, realizaram também reunião com os pais ali do CEMEIS. E eu tenho certeza que outras reuniões já estão agendadas, porque a educação só se faz com uma soma de esforços. A professora Miriam está aqui, não me deixa desamparado nessa. A educação se faz com as famílias presentes. Sem as famílias presentes, não teremos a menor possibilidades aí, de sucesso. A escola é responsável pela educação pedagógica. A escola ensina matemática, português, história, educação física, educação artística, entre outras. E as famílias
tem a obrigação daquela educação de base que tem que estar se harmonizando ali junto. É aquele o bom dia, o boa tarde, o com licença, o nosso o obrigado. E eu sou realmente entusiasta aí dessa junção escola mais famílias. Todos só têm a ganhar. E mais uma vez, parabéns ao senhor secretário André e a toda a sua equipe. Posteriormente, também estaremos explanando a respeito, mas hoje eu quero fazer só um breve relato aqui sobre, nós recebemos dados do Proleges. O Proleges, ele nada mais é do que uma avaliação externa, e eu particularmente sou muito fã de avaliações. A avaliação, ela determina o caminho que nós estamos seguindo. E os nossos resultados aí foram fatídicos, né? Deixaram muito a desejar. Mas já de antemão, o Proleges, eu fui estudar a respeito, eu não tinha muito conhecimento ali do assunto. Então ele colhia os dados ali do executivo, fazia todo o estudo das secretarias, notas, e ele, no ano de 2025, estendeu-se ali para as câmaras de vereadores. E nós não estávamos preparados para isso. Mas, já de antemão, eu digo que a nossa Câmara, sim, é uma Câmara muito preparada, é uma Câmara transparente, é uma Câmara que priva pelo processo democrático, e eu tenho certeza que no próximo ano, e está sendo conduzido dessa mesma forma. Eu tenho certeza, né, tenho total convicção, acompanho os trabalhos aí, né, um dos quesitos que a gente ficou mal avaliado foi o trabalho das comissões. E se tem algum setor, né, junto com os colaboradores da casa, que realmente trabalha, que são as nossas comissões. E tenho certeza disso, né, o nosso presidente da casa tem feito bastante, temos bastante, discordamos, às vezes, né, a conversa vai para um outro rumo, mas o principal, né, que é o grande foco, que é a prioridade, é o município de Clevelândia, nós não deixamos de atentar. Então fica aí, já o nosso aprendizado, estaremos alimentando o sistema aí com certeza, para estar melhorando essa nota. Deixamos ressaltado que não trata-se de, ela não é vinculada a nenhum recurso financeiro do município, mas estão ali as transparências, ali a gente, como clevelandense, a gente quer tudo preto no branco. Fala, senhor Cristiano Douglas. Me permita uma parte, Por senhor favor. vereador. Eu também me preocupei, porque na gestão anterior, eu era presidente, mas claro que não tinha essa nota. Ela iniciou em 2025, como o senhor mesmo falou. Até vi um comentário que fazia uma comparação, mas não dá para fazer comparação ainda, né? Vai comparar o ano que vem com a desse ano. E é um consolo em dizer que nós tivemos uma nota baixa, com certeza, mas é um consolo em dizer que Foz do Iguaçu teve nota 0. Então, nós não tivemos 0, nós tivemos uma nota um pouquinho melhor. Então, que sirva de consolo também, porque teve várias cidades grandes. Curitiba, se não me engano, teve 0,1. Então, foi muito baixo, de 1 a 10, né? Então, Foz do Iguaçu, várias cidades grandes, capital aí, tiveram a nota menor do que a nossa, só para dizer que também serve de consolo, que nós não estamos tão ruim também. Estamos ruim, mas não estamos tão ruim. Obrigado. Na verdade, assim, dentro de uma avaliação interna, eu acredito que a nossa Câmara, claro, o 10 é o produto final, é o produto acabado. Isso, dificilmente alguém vai chegar nesse status. E até é perigoso você entender que você é o 10. Você tem que estar sempre trabalhando, né, para melhorias, né? Mas eu acredito que, dentro do trabalho, nossa estrutura física, nossa transparência, nós temos aqui as nossas TV Câmara, a TV Goga, que estão sempre cobrindo, né, deixando mais o público ali o mais atento possível. O pessoal faz comentários no nosso Guia Clevelândia. Alguns comentários não são muito carinhosos, mas, enfim, é o direito ali, tá, né, estão fazendo e faz parte do processo. Então, tenho uma certeza que para 2026 aí a nossa nota realmente estará muito melhor. Hoje teremos então pós a sessão, nós teremos uma mini sessão ali, não chega a ser uma solene, né? É uma solene? Então, nós teremos a sessão solene ali em homenagem às mulheres.
Então, quero deixar aqui o meu relato, né, já antecipo e colocar que todas as mulheres ainda são poucas, né, todas as homenagens ainda são poucas para as mulheres. Porém, eu tenho certeza que qualquer mulher trocaria homenagens por ações efetivas que realmente funcionem. Políticas públicas para a igualdade efetiva de direitos, que sejam remuneradas minimamente igual aos homens em atividades que desempenhem a mesma função. Que realmente tenham voz e sejam respeitadas. Pelo fim da violência moral e física, pelo fim das violências domésticas. E eu trouxe aqui alguns dados aqui relevantes aqui da nossa dos feminicídios aqui do nosso país. Esses dados aqui são da CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, e são dados de 2025. 2025 nós tivemos recorde histórico de feminicídio. 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio em nosso país. O que equivale a uma média diária de aproximadamente 4 mulheres mortas por dia. Uma alta persistente de 4,7 e, infelizmente, com uma tendência de alta. Medidas protetivas, cerca de 13%. Perfil, 6 em cada 10 mulheres assassinadas em 2025 eram negras. Os dados anteriores de 2024 foram registrados 1.492, evidenciando o crescimento contínuo. Isso é realmente inadmissível, inadmissível. E a base de todo relacionamento humano é o respeito. Se acabar o respeito, afaste-se. Isso serve para as nossas relações pessoais e no dia a dia, né, a relação ali entre os cônjuges. Ninguém é obrigado a permanecer num relacionamento. Ninguém é dono de ninguém. Eu vi um post ontem muito bonito que dizia: mais da metade dos seres humanos da Terra são mulheres. E a outra metade são filhos de mulheres. Então, por um mundo com mais respeito às nossas mulheres, por um mundo com menos discursos e mais eficazes cumprimentos de políticas públicas educativas e protetivas. Isso não pode esperar mais. Chega. Deus abençoe a todos, fiquem bem, uma ótima semana. Passo à presidência. Receba a presidência. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidente, boa noite aos demais pares desta casa. Cumprimentando a senhora Laira Inaê, secretária de gabinete, cumprimento a todos os demais presentes. Vamos começar. Gostaria de começar hoje homenageando um professor do Colégio Agrícola, professor Nelson Zarte. Gostaria de registrar nessa tribuna meus parabéns ao clevelandense Nelson Alexandre Zarte, que atua no Colégio Agrícola de Clevelândia e foi selecionado para participar do programa Ganhando o Mundo Diretor, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. É motivo de orgulho para a nossa cidade ver um profissional que trabalha aqui, representando Clevelândia em uma experiência internacional de formação e troca de conhecimentos. Desejo ao Nelson uma excelente viagem e muito aprendizado, que certamente trará bons frutos para a educação e para a nossa Clevelândia. Requerimento número 005/2026. Senhora Presidente, senhores e senhores vereadores, nos últimos dias tenho recebido diversas reclamações da população sobre atraso e falhas na coleta de lixo em nossa cidade. Moradores relatam que em alguns locais o caminhão de coleta está passando pelas ruas e simplesmente não está recolhendo o lixo, mesmo quando ele já está colocado corretamente para ser retirado. Gostaria que passasse o vídeo, por gentileza.
Esse é lá na comunidade Rincão Torcido. Agora, se puder colocar a foto depois. E esse não é um problema novo. No ano passado, eu já fiz várias reclamações nesta casa sobre a atuação da coleta de lixo nessa mesma comunidade. A coleta de lixo é um serviço básico e essencial que impacta diretamente na limpeza da cidade, na saúde pública e no respeito com os moradores. Por isso, faço aqui um apelo para que o Poder Executivo e setor responsável verifiquem o que está acontecendo para que o serviço seja realizado com regularidade e responsabilidade em todos os bairros e comunidades do nosso município. Pessoal, só para deixar mais esclarecido, eu estou falando lá da comunidade do Rincão Torcido, tá bom? Esses vídeos são lá no Rincão. O caminhão passa lá de 15 em 15 dias, e dessa vez o caminhão passou batido em várias casas, que eu não recebi só uma reclamação. Boto para a deliberação, senhora presidente. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado. Também gostaria aqui de aproveitar para agradecer ao nosso executivo pelas respostas dos nossos ofícios. Ficamos muito felizes em saber que estamos sendo ouvidos e que as providências cabíveis estão sendo tomadas. Muito obrigado. Indicação número 003, de 2026. Senhoras e senhores vereadores, veio por meio desta registrar uma solicitação referente a uma situação que vem gerando preocupação na cidade. Na Rua Major São Carneiro, em frente ao cartório eleitoral, há um poste que foi atingido por um veículo e permanece inclinado sobre a calçada há mais de um mês, representando risco para pedestres e para quem circula pelo local. Além disso, outro poste nas proximidades também apresenta danos visíveis, o que aumenta ainda mais a preocupação com a segurança. Diante disso, solicito que o setor responsável, juntamente com a concessionária de energia, realize a remoção do poste danificado que está sobre a calçada, bem como a avaliação e reparo do outro poste. Também se encontra variado. Coloco para a deliberação, senhora presidente. Concede a parte, vereador. Com certeza, nobre colega. Inclusive, tratando desse tema aí, está repercutindo na mídia estadual aí, vários municípios que também possuem uma lei que nosso município também foi aprovado em 2025, que é sobre a fiação dos postes, né? Então está uma cobrança muito grande em cima da concessionária Copel, referente a essa situação, né? Hoje, inclusive, estava assistindo o Jornal do Meio-Dia, lá um motoqueiro enroscou o pescoço num fio que andava perdido aí nos postes. Então, acredito que, juntamente com esse requerimento, para ver qual é a providência que está sendo tomada a respeito de se for oficializado a Copel e as empresas que fazem o uso, né? Obrigado, vereador. Peço que seja acrescido ao requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado, senhora presidente. Como hoje prometi que não ia tomar muito tempo de vocês, pois temos uma atuação solene logo em seguida, só gostaria de parabenizar as minhas queridas amigas Raíssa, Thaís e o nosso querido vereador Diego pelo mais novo empreendimento, Arena Cleve Beach, onde... Arena Vibe, perdão. Nossa senhora, errei o nome, desculpa aí, galera. Onde estive prestigiando o evento, inclusive, até o final. E desejar boa sorte no novo empreendimento, que seja uma boa vibe em Clevelândia, que todos os munícipes possam aproveitar. Concede a parte, senhor. Com certeza, nobre colega. Também quero, já de antemão, aí, agradecer a vossa presença, vereadora Camila Hailiac. Também agradecer o vereador Marsol, né, por essa, né, palavra que agraciaram aí, parabenizaram a Arena. Então, o empreendimento da Thaís, da Raíssa, as meninas se esforçaram bastante lá, foi um evento concluído com sucesso. Lá passaram, como disse o professor, centenas de pessoas durante esse final de semana. Um evento maravilhoso e quem tem a ganhar é só a comunidade de Clevelândia. Então, também agradecer a todos os presentes que lá participaram, podem ter certeza que as portas naquela localidade estarão abertas para todos. Muito obrigado. Parafraseando o Sandy Júnior, que seja uma vibe positiva no ar. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Beijo do mano.
Passo à presidência. Assumo a presidência. Ordem do dia. Primeira votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 4 de 2025. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da súmula e do parecer da Comissão de Justiça e Redação, referente ao substitutivo do projeto de lei complementar número 004/2025. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 004/2025. Altera os dispositivos do anexo 2 da Lei Complementar número 22 de 14 de outubro de 2025, que dispõe sobre as competências, atribuições e requisitos dos cargos em comissão e das funções gratificadas do município. O substitutivo do projeto de lei complementar número 004/2025 encontra-se em discussão. Só um minutinho, presidente. Eu vou ler o parecer. Perdão, da comissão. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao substitutivo do projeto de lei complementar 004/2025. Relatório. O projeto complementar número 004/2025 foi apresentado pelo Poder Executivo do município de Clevelândia com o objetivo de submeter à apreciação desta Casa de Leis a proposição que visa alterar dispositivos do anexo 2 da Lei Complementar número 022 e 25, que dispõe sobre as competências, atribuições e requisitos dos cargos e das funções gratificadas do município de Clevelândia. A propositura visa alterar a escolaridade mínima dos cargos de assessor de gabinete, Secretaria Municipal de Engenharia e Planejamento, Secretaria Municipal de Esporte e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de curso superior completo para preferencialmente superior completo. Admitido nível médio completo, alegando que as flexibilizações da escolaridade é plenamente compatível com o artigo 37, inciso 5º, da Constituição Federal, que determina encargos em comissão exerçam funções de direção, chefia e assessoramento sem exigir formação acadêmica, fundamentando em tese da repercussão geral do STF tema 1010 e apelação civil do TJ Paraná PL 87760202 18160202. Ainda justifica que as adequações ao cargo de secretário municipal de Engenharia e Planejamento objetivam eliminar atividades privativas de engenheiro conforme a Lei nº 5.194 de 1966, Resolução CONFEA número 1010/2005 e jurisprudência do Tribunal de Contas Estadual, direcionando as funções para gerenciamento estratégico. Por fim, aduz que o projeto aprimora a eficiência dos serviços públicos. Posto isso, passasse a análise quanto a técnicas redacionais e legais da matéria. Fundamentação jurídica. A proposição apresentada encontra-se respaldo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Nesse mesmo sentido, o artigo 7, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal dispõe sobre a mesma competência do município disposto na Constituição Federal. No que tange ao contexto geral do projeto, esse se encontra devidamente embasado no artigo 128 do Regimento Interno, não possuindo vícios sobre a legitimidade e competência. Isso posto, passamos a exarar parecer desta comissão. Quanto à técnica legislativa, não foram encontradas desconformidades com a da Lei Complementar número 95/2026, de 1998. Elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e atos normativos. Quanto à legalidade, o projeto apresenta em sua justificativa embasado na jurisprudência do STF, tema 1010, relativo à criação de cargos em comissão, a qual define os requisitos para cargos em comissão, livre nomeação, para funções de direção, chefia e assessoramento, devendo pressupor uma relação de confiança entre quem nomeia e nomeado. Insta informar que a matéria do referido substitutivo foi tema da análise dessa comissão em outubro de 2025 e posterior aprovada em plenário como requisito da escolaridade.
curso superior completo para os cargos previstos, seguindo a recomendação administrativa número 04/2024, emitida pelo Ministério Público e acatada pelo Poder Executivo e Legislativo. Por isto, embora o presente projeto não apresente vícios quanto à legitimidade e competência ou inconstitucionalidade, essa comissão entende não haver óbice à propositura do referido projeto, podendo ter prosseguimento no seu trâmite. De outro norte, esta comissão respalda no artigo 61 do Regimento Interno desta Casa, com amparo nas legislações aplicáveis à espécie Lei Complementar Federal número 95 de 26 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal e Decreto-Lei 4657 de 4 de setembro de 1442. Entende necessário adequar o artigo 1 nos moldes da LC número 95/98, a fim de ensejar perfeita técnica legislativa. Feita tal consideração, essa comissão recomenda as seguintes alterações: de primeiro cargo, assessor de gabinete, para primeiro cargo, assessoria de gabinete. De quarto cargo, secretário municipal de meio ambiente, para quarto cargo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Por fim, afere esta comissão e recomenda ao Poder Executivo a tomar conhecimento das normativas e da matéria no âmbito nacional antes de sua apresentação, para que a criação das leis atenda os requisitos legais e técnicas legislativas conforme as normas do direito brasileiro para melhor consolidação e efetividade da lei. Conclusão. Diante de todo exposto, após análise sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e jurídicos, essa Comissão de Justiça e Redação exara seu parecer manifestando favorável pela tramitação do substitutivo do projeto de lei complementar número 04/2025, ficando a critério do plenário decidir quanto ao mérito, no entanto, apresentando as supras recomendações a serem feitas na redação do final, para a fim de adequá-las nas boas técnicas legislativas. Clevelândia, Paraná, 4 de março de 2026. Diego Alcides Martignoni, presidente. Cristiano Duglós, vice-presidente. Henrique da Lastra, secretário. Agora sim, o substitutivo do projeto de lei complementar número 004/2025 encontra-se em discussão. Só para a população esclarecer, né, mais para a população, às vezes a gente lê, o secretário lê toda o parecer das comissões, enfim, e às vezes por técnicas e a linguagem que é formalizado esses documentos, a população muitas vezes acaba não entendendo qual é a realidade, qual que é a situação, não só desse projeto, de todos os projetos. Então, veio um projeto do Poder Executivo, né, que para alterar a escolaridade de alguns cargos, né? Então, tinha uma recomendação administrativa 04/2024 do Ministério Público, e junto com essa recomendação, no ano de 2025, desceu uma lei complementar 022, que tratava do plano de cargos e salários. E dentro deste plano de cargos e salários, alguns desses cargos, como assessoria de gabinete, Secretaria Municipal de Engenharia e Planejamento, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, continham a escolaridade, né, a pessoa para exercer essa função, exercer esse cargo, deveria ter nível superior completo. E com essa substitutivo que estamos nesse momento discutindo e posteriormente votando, ele vem para alterar a escolaridade desses cargos que eu acabei de mencionar, para que ele seja, né, de nível superior e seja também admitido, né, nível médio completo. Então, só essa minha palavra é mais para esclarecer a população sobre qual que é o teor da votação e da discussão desses projetos, né? São cargos importantíssimos no nosso município, né? Secretaria de Engenharia e Planejamento, Esportes, enfim, são cargos políticos, como a gente
costuma falar, né? Tem outra também, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, vejo que são cargos importantíssimos e realmente devem ter uma atenção especial, né? Uma atenção especial, pois são cargos que estão voltados diretamente para a população e para um deslinde mais eficiente da máquina pública. Temos hoje uma faculdade gratuita no município, disponível, né? Então, vejo que poderiam ter nos enviado esta lei com talvez um nível superior completo admitido, um nível superior, que a pessoa esteja, né, uma formação de nível superior, esteja cursando uma faculdade, iria fomentar a população a se especializar, se escolarizar melhor, ter um nível completo e assim para concorrer, né, digamos assim, essas vagas. São todos cargos, só para que entendam também, são cargos nomeados, né, não é concurso. Então, só uma breve explanação. Muito obrigado. Senhor presidente, então me permite, primeiro, vereador Diego, parabéns aí pelas palavras. Corroboro em partes aí com os seus pensamentos, suas explanações. Compreendo não ser o mundo ideal, mas tratando-se de uma cidade pequena, às vezes com escassez de mão de obra realmente técnica, e tendo em vista que o secretário, a função realmente do secretário é uma função do Executivo Municipal e demanda de uma confiança realmente seja aos olhos assim a menina dos olhos do Executivo para estar trabalhando à frente. Já de antemão declaro o meu voto favorável ao projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, o Marçal foi muito feliz na sua colocação, o Diego também. Me fez recordar do Enéas, né? Onde o Enéas dizia em relação ao presidente. O presidente não precisa de escolaridade. O vereador, nós não precisamos de escolaridade, mas aqui a gente tem uma boa qualificação, formação. Acredito que o menos estudado aqui, acho que sou eu que tenho o ensino médio. E tenho certeza que qualquer um de vocês poderiam dizer o Cristiano tem condições de assumir uma secretaria com o conhecimento que eu tenho e não tem uma formação. Então, se nós temos um presidente aí administrando o Brasil aí sem ter uma escolaridade, só usando como exemplo, falei o Enéas aí, então a pessoa tendo qualificação, sendo responsável, estando à disposição, tendo a vontade, com certeza, e claro que fazer a escolha correta para que isso aconteça, né? Então, também meu voto é favorável ao projeto. Entendo que é um cargo político, mas que seja de boa escolha da parte da gestão, que façam uma boa gestão sobre isso. E como o vereador falou, a nossa cidade não é uma cidade tão qualificada em formação. É uma cidade pobre, é uma cidade que o pessoal sai para trabalhar, às vezes abandona o estudo, mas não quer dizer que não tem qualidade de fazer as coisas prosperar e fazer o melhor. Muito obrigado. Boa noite, então, a todos. Quero também aqui colocar o meu posicionamento a respeito. E começo citando, por exemplo, em 2001, 2002, quando eu fazia o curso de automação industrial na UTF-PR, né, antigo Cefet, ou Pato Branco, e me recordo, assim, de um companheiro de sala, que tudo que o professor falava, o cara sabia. Eu falei, meu Deus, esse cara é o professor de Deus, homem. Ele sabe mais que o professor, está fazendo o quê aqui? E aí você passou 1, 2, 3, 4, 6 meses do banco acadêmico ali, eu falei, cara, por que você está fazendo aqui, cara? Tu sabe tudo. Né? O cara tinha uma prática, ele falou, olha, faz mais de 15 anos que eu trabalho na Sadia, na manutenção industrial. E a empresa me chamou e falou que se eu não tivesse o título técnico,
eu ia ser desligado da empresa. Então, é por esse motivo que eu estou aqui. Então, hoje, eu coloco o meu voto, né, não favorável ao projeto, nesse sentido, porque eu acredito que tudo se caminha, tem caminhado, pela especialização das coisas, né? Então, você procurar se especializar. Nós tivemos esse plano de cargos aprovado em outubro, salvo engano, e fomos amplamente elogiados por ter aprovado, e o executivo foi elogiado por prever curso superior completo, né? Então, nós estaremos mudando, né? No bom sentido, porque você abre o leque ali para as duas possibilidades. E hoje, né, pela manhã, eu estava tomando mate aí no comércio e contando sobre a votação do projeto, e muitos me falaram, não, tá louco, você tem que procurar sempre a melhoria. Poxa, não há previsão de cargos onde você consegue subir de nível cada vez que se faz uma pós, uma graduação, nesse sentido. Então, não, vocês votarem a favor desse projeto hoje é regredir, entre aspas, né? Então, atendendo o clamor aí da população, hoje meu voto já manifesta contrário ao segmento. Senhor presidente, o meu posicionamento também é contrário ao projeto. Eu acredito que a execução das políticas públicas é importante que tenha-se um conhecimento técnico, afinal de contas, os secretários vão planejar, vão gerir recursos, então eu acho bem importante ter uma formação técnica. Acrescentando a tua fala, Henrique, eu acho importante também ressaltar que a gente tem uma faculdade pública aqui no nosso município e que oferece essa formação. Então, é importante a gente utilizar dos nossos recursos para querer uma qualificação melhor dos profissionais, para que possam melhorar as nossas políticas públicas, para que a gente tenha uma eficiência, um melhor planejamento das ações e execução dos serviços, porque isso reflete diretamente na população. Esse é o meu posicionamento. Com licença, senhor presidente, vou me manifestar. Já de antemão, eu sou favorável ao projeto, mas eu acredito que é importante a experiência, né, como o Henrique posicionou ali, que muitas vezes a gente tem muita experiência, mais experiência do que uma pessoa que formou, né, que tem um título na mão. Mas eu penso assim que se você está naquela profissão, se você está tendo toda aquela experiência, corra atrás e faça uma faculdade, faça um ensino superior, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, hoje em dia, o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais. Temos faculdade aqui, hoje, assim, não faz uma faculdade quem não quer. Tem faculdade à distância, tem faculdade na cidade, tem muitas faculdades públicas, né? Que antigamente era mais particular e privada. Então, assim, está fácil de a gente conseguir fazer uma faculdade, um ensino superior. Então, assim, visando sempre assim, tenho experiência, sei, com certeza. Isso às vezes, é muito melhor você ter experiência do que ter o canudo na mão. Mas, dependendo da necessidade, para participar do concurso, provas e títulos e tudo mais, a gente precisa ter. E, às vezes, a gente não consegue se colocar por essa questão, né? Então, já de antemão, sou favorável ao projeto, mas, dependendo de como for a votação e esse projeto for em andamento, né, e finalizado, se forem colocadas pessoas que têm experiência, que estão fazendo a máquina andar, que o executivo tem confiança de colocar essas pessoas à frente, sou a favor. Mas já é um lembrete para eu... Não, poxa, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso superior, para se precisar para frente, eu já tenho uma experiência, um título na minha mão, né? Então, mas já de antemão sou favorável. Muito obrigada. Agora sim, votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. De acordo com o regimento interno desta Casa, em caso de empate, cabe ao presidente da Casa o voto de Minerva. Bom, pessoal, é raro eu e o Cristiano ter algumas coisas em comum, e uma é o Enéas. Inclusive, para quem não sabe, o Enéas é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cardiologista, físico e também possui mestrado em Engenharia Nuclear. E parafraseando o nosso antigo vice-governador Pessutti, cargos políticos são cargos de confiança, mas também são cargos de competência. E o diploma
é algo que garante essa competência. Sim, tem pessoas que são muito competentes e não possuem diploma, mas o diploma é uma garantia real de que essa pessoa possui competência para o ato, para trabalhar naquele setor. E nós temos um projeto aqui tão lindo. Ano passado, cargos e salários, foram anos para o nosso executivo produzir, e seria uma pena já começar ele com uma concha de retalhos assim. Então, baseado nesses fatos, me manifesto contrário ao projeto. Senhor presidente, eu gostaria que registrasse em ata não aprovado ou negado a maioria, mas quem se manifestou o contrário e quem se manifestou favorável. Porque a gente sabe que o tempo muda, daqui a pouco eu vou acompanhar a mudança aí e tenho certeza que vai existir mudança nas gestões, então que fique registrado. Concordo plenamente, inclusive acho que todas as votações deveriam sempre ser registrados os votos, inclusive as antigas também, atualizado o site, colocado as votações. Então, projeto de lei. Projeto de lei reprovado por 5 votos a 4. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da súmula e do parecer das comissões referente ao projeto 001/2026. Ofício 045/2026. Excelentíssimo senhor. Não, desculpa. Projeto-lei 001/2026. Dispõe sobre a denominação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto da Lei 001/2026. Relatório. O projeto 001/2026 foi apresentado pelo Poder Executivo do município de Clevelândia com o objetivo de denominar o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, localizado na Rua Guarani, sem número, bairro Aeroporto, no município de Clevelândia, como Centro de Atenção Psicossocial Cirlei Andrade Ribeiro Marques. Apresentou justificativa plausível, demonstrando a trajetória de vida e profissionalismo da clevelandense Cirlei Andrade Marques. Explanou que, diante de toda a contribuição prestada aos serviços públicos de saúde, será justo e necessário eternizar sua memória em um espaço público, como forma de reconhecer, de forma permanente, o valor de sua jornada e seu papel fundamental no cuidado com as pessoas. Por fim, solicitou o apoio e o respaldo dessa egrégia Casa de Leis para que o presente projeto seja analisado e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Fundamentação jurídica. A proposição apresentada encontra respaldo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece a competência do município para legislar sobre assunto de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 7º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal dispõe acerca da competência legislativa municipal para tratar de matérias de interesse local, em consonância com o texto constitucional, evidenciando a regularidade de formal da iniciativa. No que tange o contexto geral do projeto, verifica-se que este encontra-se devidamente embasado no artigo 128 do regimento interno desta Casa Legislativa, observando-se os requisitos formais e procedimentais exigidos para sua regular tramitação, não se constando quaisquer vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Ademais, cumpre destacar que a matéria observa as disposições da Lei Municipal número 1802/2002, especialmente no artigo 3º, inciso 4º, o qual estabelece como requisito para a homenagem póstuma que o falecimento tenha ocorrido há mais de 90 dias. No caso em análise, conforme documentação acostada, verifica-se que a homenageada faleceu a período superior ao prazo legalmente exigido, atendendo, portanto, aos requisitos temporal previsto na legislação municipal. Ressalta-se ainda que o projeto encontra-se devidamente instruído com certidões e registros competentes, incluindo a certidão de óbito e demais documentos pertinentes, os quais comprovam o falecimento e qualificam adequadamente a homenageada, atendendo às exigências legais e regimentais. De outro norte, esta comissão respalda no artigo 61 do regimento interno desta Casa, compara na legislação aplicáveis à espécie Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 98,
Dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal e Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. Entende-se necessário adequar o artigo 1º nos moldes da LC número 95/98, a fim de ensejar perfeita técnica legislativa. Feita tal consideração, essa comissão recomenda as seguintes alterações. Do artigo 1º, Artigo 1º. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS, localizado na Rua Guarani, bairro Aeroporto, com área total de 608 metros quadrados, ainda sem denominação fixada em lei, passa a denominar-se Centro de Atenção Psicossocial Cirlei Andrade Ribeiro Marques. Para artigo 1º, denomina Cirlei Andrade Ribeiro Marques o Centro de Atendimento Psicossocial CAPS, localizado na Rua Guarani, bairro Aeroporto, nesse município. Entre o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Antônio Maria Claret e o Meu Campinho, bairro Aeroporto, com área total de 608 metros quadrados, ainda sem denominação, fixadas em lei. Por fim, afere esta comissão e recomenda ao Poder Executivo a tomar conhecimento das normativas e da matéria no âmbito nacional antes de sua apresentação, para que a criação das leis atenda os requisitos legais e técnicas legislativas conforme as normas de direito brasileiro para melhor consolidação e efetividade da lei. Conclusão. Diante de todo exposto, após análise sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais, jurídicos e de técnica legislativas, esta comissão e redação opina favoravelmente pela regular tramitação do projeto-lei 001/2026. No entanto, apresentado as supras recomendações a serem feitas na redação final, para fim de adequá-las nas boas técnicas legislativas. Clevelândia, Paraná, 4 de março de 2026. Diego Alcides Martignoni, presidente. Cristiano Douglas, vice-presidente. Henrique da Lastra, secretário. Comissão de Políticas Públicas. Parecer ao projeto de lei 001/2026. O Poder Executivo encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei 001/2026, que tem por finalidade proceder à denominação de Centro de Atenção Psicossocial CAPS. A proposição encontra-se devidamente instruída com justificativo e parecer jurídico. Conforme exposto pelo Poder Executivo, a iniciativa visa denominar o Centro de Atenção Psicossocial CAPS com o nome de Cirlei Andrade Ribeiro Marques, como forma de prestar justa e merecida homenagem a uma cidadã que deixou significativa contribuição na área da saúde, marcando de forma relevante sua trajetória e sua participação na história do município de Clevelândia. No âmbito da análise desta Comissão de Políticas Públicas, verifica-se que a matéria possui caráter de interesse público, considerando tratar-se de ato de reconhecimento e valorização de pessoa que contribuiu com relevantes serviços à comunidade, especialmente na área de saúde. Diante do exposto, os membros desta comissão manifestam-se favoravelmente ao regular prosseguimento da matéria, entendendo que o projeto de lei reúne condições para a tramitação nesta Casa Legislativa, cabendo ao plenário deliberar sobre o mérito da proposição. Este é o parecer. Clevelândia, Paraná, 5 de março de 2026. Júlio César Calgaro Dalpesol, presidente. Sinara Borges de Souza, vice-presidente. Marsol Miguel Doni, secretário. Agora sim, projeto de lei número 001/2026 encontra-se em discussão. Então, senhor presidente, eu tenho grande honra, na verdade, em falar sobre essa pessoa. Eu tive a felicidade de conviver com a Cirlei, pessoa leve, pessoa do bem, pessoa que, por onde passou, deixou um legado, seja na área da saúde, seja uma palavra amiga, uma palavra de consolo, sempre atuante. E dar os parabéns ao Executivo Municipal por essa iniciativa. E a gente tem a total convicção que nada vai suprir as saudades deixadas, mas eu tenho certeza que isso é um grande acalento aí para as famílias. Laira, Mari, temos total convicção disso. Então, projeto aprovado pela minha pessoa. Senhor presidente, vou me pronunciar. É um projeto muito bonito, né? A Cirlei merece muito essa homenagem. A Cirlei, quando eu cheguei aqui em Clevelândia, ela me abriu as portas no hospital, né? Eu fui pedir emprego lá e ela me acolheu, entreguei o meu currículo para ela
E dali uns dias, sabe, teve uma oportunidade de emprego ali, e ela me chamou, Sinara, vem aqui, vamos conversar, ela, a enfermeira Sorali. Então, assim, é gratidão, né, para uma pessoa que não me conhecia e que me acolheu quando eu cheguei aqui, né? Entreguei em mãos para ela o meu currículo, e ela conversou com a Sorali, conversou na época com o Dr. Giovanni, e me chamaram para ingressar. Trabalhei 6 anos no hospital, né? Todo o tempo que eu trabalhei com ela, eu trabalhei os 6 anos no hospital, aí depois fui para a saúde pública, trabalhei junto com ela. Então, uma pessoa sempre de boa índole, uma pessoa sempre corajosa, carinhosa, sempre ajudando os pacientes, nos ajudando, todas as dificuldades que tivemos no hospital, todos nós sabemos o que nós passamos ali, né? Passamos bastante dificuldades, mas graças a Deus hoje ela está bem, né? Ela descansou, está nos braços do Pai, e vocês estão aqui para continuar o legado dela, e nada mais justo agora, homenagem a ela, esse centro muito importante que vai ser para a nossa cidade também. Então, acho que é um momento de gratidão, né, e de paz no coração. Muito obrigada. Boa noite. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar o meu pronunciamento favorável a esse projeto, essa iniciativa do Executivo, e deixar o meu respeito à família. Sabemos que a Cirlei era uma pessoa que sempre dedicou anos da sua vida à saúde, né, principalmente a cuidar das pessoas que estão no momento mais frágil da vida delas. Então, eu acho que isso é uma importante iniciativa. E deixar o meu abraço também à família. E acredito que isso será muito importante para o nosso município, o centro de atendimento também, onde vai cuidar de muitas pessoas que precisam desse cuidado, dessa atenção. Então, o meu voto é favorável. Senhor presidente, também quero ser curto no meu pronunciamento e dizer que esse centro irá eternizar o nome da Cirlei. Então, é digno que isso aconteça. Pessoas boas não morrem, elas são eternas. E esse nominado, ou esse prédio aí, com certeza irá eternizar o nome dela e da família. Então, o meu voto é favorável. Muito obrigado. Agora sim, votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Homenagem mais que justa aprovada por unanimidade em primeira votação. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, designando outra para o dia 16 de março, próxima segunda-feira, no horário regimental.